Olá, banca avaliadora. Eu sou a Carla Ferreira de Oliveira Santos, estudante de matemática da Univesp do Polo Francisco Morato. Esse é o vídeo referente à apresentação de conclusão de curso de matemática da Universidade Virtual de São Paulo, grupo número... Críticas ao ensino-aprendizagem da matemática existem desde tempos remotos. Com o advento da internet e suas redes sociais, uma crítica dessas postada por um influenciador digital tem alcance muito desgastante para o professor, numa sala de aula com 40 alunos, em média, na rede pública. O solitário trabalhador da educação terá que desdobrar-se para manter os alunos interessados e com vontade de aprender matemática. Em algum momento, ouvirá a clássica pergunta: professor, quando vou usar isso na minha vida? O ensino da fórmula de Bhaskara é um exemplo. A crise complexa que atravessa a nossa sociedade, repleta de problemas éticos, culturais, sociais, existenciais e ambientais, reflete-se na sala de aula, onde o estudante é cada vez mais tecnológico e conectado. Uma avalanche de conhecimento, informações verdadeiras, falsas e desinformações são acessadas com facilidades pelos alunos que, sem o devido preparo para discerni-las, será presa fácil de manipulações perniciosas, o que acarretará em consequências danosas ao exercício da cidadania. A escola tem por dever enfrentar essas questões e propiciar aos alunos a oportunidade de serem cidadãos responsáveis e democráticos. A utilização de pensamentos matemáticos pelos alunos para identificar e resolver problemas dessa natureza, dentro ou fora do âmbito escolar, leva esse trabalho a propor estratégias para alcançar o letramento matemático de forma ludopedagógica, com o ensinamento do pensamento algébrico, pensamento computacional e do raciocínio lógico-matemático a estudantes do ensino fundamental 2. Com metodologias ativas, afetividade, comunicação não violenta, jogos, busca desenvolver análise crítica, a observação aguçada, a resolução de problemas de maneira prazerosa e a identificação entre o verdadeiro e o falso. Maricelma Carvalho dos Santos Santana, Polo Feitiço da Vila, São Paulo. O objetivo geral do nosso trabalho é propor estratégias para facilitar e auxiliar o professor no ensino-aprendizagem da matemática, trilhando o caminho do letramento matemático, interligando a ludopedagogia com os pensamentos computacional, algébrico e raciocínio lógico, utilizando metodologias ativas e, assim, trabalhar estímulos para o desenvolvimento cognitivo dos alunos. Os objetivos específicos: contextualizar o pensamento computacional algébrico e o raciocínio lógico no ambiente escolar e também no cotidiano dos alunos em suas respectivas comunidades. Explorar a utilidade desses processamentos pedagógicos a fim de trocar a passividade resignada do pensamento comum pela análise crítica de um pensamento mais elevado. Promover uma proposta que desperte e mantenha o interesse e a vontade dos alunos de aprender matemática com recursos didáticos dinâmicos e tecnológicos condizentes às suas realidades. Apresentar uma maneira de desenvolver a autoestima nos estudantes por meio das metodologias ativas adicionadas da afetividade e da comunicação não violenta. Metodologia qualitativa, descritiva, exploratória e bibliográfica. De um modo reflexivo, sistemático, controlado e crítico, possibilitando encontrar soluções, inovações, fatos, dados ou normas, e não importar qual seja a área do saber. Baseada na revisão da literatura por meio de uma associação integrativa ao tema proposto, letramento matemática e os jogos pedagógicos que fomentam a utilização dos pensamentos algébricos, computacional e do raciocínio lógico no ensino fundamental 2. Este estudo investigou artigos científicos publicados entre o período de 1970 a 2023, que responderam à pergunta norteadora: qual a importância dos jogos que provocam pedagogicamente o aluno
a pensar utilizando o raciocínio lógico, o pensamento algébrico e o pensamento computacional no letramento matemático? Olá, eu sou Laerte Pereira Neto e o conhecimento da matemática é essencial na vida humana. É pré-requisito para a compreensão de outros saberes e um dos pilares para a vida social. Porém, tal disciplina no currículo escolar é considerada problemática. Mito mantido através do barateamento da educação pública, fator que realmente explica o alto índice de reprovação e baixo desempenho em avaliações nacionais. Pode citar como exemplo as classes de aceleração, que aprovam estudantes ainda analfabetos. Pelo senso comum, o aprendizado da matemática depende de um dom, e assim tratando-se como uma matéria difícil, complexa e pouco compreendida. Essa ideia de matéria difícil, ratificada pela sociedade, vai instalar a insegurança intelectual nos alunos, dificultando o seu aprendizado. A alfabetização e o letramento matemático nas séries iniciais, cuidadosamente planejados, acompanhando o desenvolvimento cognitivo das crianças, pode desmistificar tal falácia. O letramento matemático é assunto relevante na educação nacional e é definido pela Base Nacional Comum Curricular como as competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e a resolução de problemas em uma variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. É também o letramento matemático que assegura aos alunos reconhecer que os conhecimentos matemáticos são fundamentais para a compreensão e a atuação no mundo e perceber o caráter de jogo intelectual da matemática como aspecto que favorece o desenvolvimento do raciocínio lógico e crítico, estimula a investigação e pode ser prazeroso. Os jogos pedagógicos podem ser ferramentas didáticas importantes para fomentar a utilização do pensamento computacional, pensamento algébrico e o raciocínio lógico de maneira alegre, descontraída e alcançar o letramento matemático, com o intuito de que os alunos desenvolvam um pensar qualificado durante sua jornada diária dentro ou fora da escola. Metodologias ativas. Aqui temos o sumário das metodologias ativas. E vou falar um pouco sobre as metodologias. As tecnologias e o mundo digital transformaram de modo definitivo a maneira como as pessoas se comunicam hoje em dia. Há um dinamismo frenético e hipnotizante entre as gerações mais jovens, de modo que eles despendem grande parte do seu tempo com atividades virtuais. A escola desde então detectou problemas que iam da falta de interesse à evasão escolar dos alunos. Dentre os motivos determinantes para essa situação estão a pouca interatividade e as práticas passivas presentes em salas de aula. Impactado com essa nova realidade, o processo de ensino-aprendizagem precisou transformar-se, adotando novas práticas e formas de abordagem que resultaram nas metodologias ativas de aprendizagem. Nesse processo didático, o professor é um mediador na transmissão do conhecimento, pois a rede de internet proporciona acesso a qualquer ser humano conectado a todo tipo de saber produzido pela nossa humanidade de forma muito rápida e atrativa. O protagonista torna-se o aluno, que se assume como senhor da sua história, tornando-se um elemento crítico, reflexivo e impondo o dinamismo peculiar das redes sociais às salas de aula. As metodologias ativas de aprendizagem trazem um feedback imediato, possibilitando que o conhecimento seja assimilado e se fixe na mente dos alunos. São exemplos de metodologias ativas: gamificação, sala de aula invertida, seminários, discussões, trabalhos em equipe e autonomia.
Então, o que seria o pensamento computacional? O pensamento computacional se refere à capacidade de compreender, definir, modelar, comparar, solucionar, automatizar e analisar problemas e soluções de forma sistemática e metódica, por meio da construção de algoritmos. O pensamento computacional é uma metodologia para resolver questões complexas e que possui 4 pilares essenciais que, quando aplicados na resolução de um problema, tornam esta resolução bem mais simples. O primeiro pilar é a decomposição, quando problemas complexos que possuem soluções trabalhosas podem ser decompostos em partes menores para facilitar a resolução. O reconhecimento de padrões são particularidades e similaridades que se repetem em um determinado problema. Quanto mais padrões são identificados, mais rápido torna a solução do problema. Continuando com os pilares do pensamento computacional, chegamos à abstração, que é a filtragem e classificação dos dados, ou seja, selecionamos os dados que são mais importantes para a solução de um problema e descartamos os dados que são irrelevantes para a sua resolução. Por último, temos os algoritmos, que são etapas sequenciais, sequências de passos ordenados, que podem tanto ser executados por um computador quanto por um ser humano. Sua formulação utiliza os 3 pilares já falados anteriormente. Continuando com os pilares do pensamento computacional, chegamos à abstração. Olá, meu nome é Carla Ferreira de Oliveira Santos, sou aluna do Polo de Francisco Morato e vou falar sobre o raciocínio lógico e as habilidades desenvolvidas pelo jogo. No raciocínio lógico dedutivo e matemático, o aluno passa a ter contato com a precisão da linguagem matemática e a reconhecer quando uma afirmação ela pode ser verdadeira e pode ser provada que é verdadeira, ou falsa e pode ser provada que é falsa, ou apenas uma conjectura. Não se pode provar se é verdadeira ou falsa. O raciocínio lógico tem a capacidade de argumentar e compreender argumentos, bem como a capacidade de criticar argumentações e textos. O ensino da argumentação lógica pode formar alunos capazes de organizar situações cotidianas, preparando-os para circunstâncias mais complexas e gerar pessoas com senso argumentativo, capazes de criar, ler fluentemente, interpretar melhor os textos, responder de forma coerente e explicar situações, problemas, principalmente que envolvem a disciplina da matemática. O jogo pedagógico, ele tem a condição de promover o desenvolvimento das potencialidades, das habilidades, de estimular o raciocínio e o raciocínio sistemático, promovendo a reflexão dos conhecimentos adquiridos pelos educandos, constituindo-se um aspecto muito importante para a promoção do desenvolvimento pessoal e pleno da criança, quebrando paradigmas e diminuindo a insatisfação que surge em alguns educandos e educadores, no sentido de que a aula da matemática se constitui em algo enfadonho, desestimulante, monótono. Dentre as inúmeras possibilidades de trabalhar o jogo com a matemática, uma das mais interessantes é a oportunidade para reduzir os eventuais bloqueios que frequentemente alguns alunos manifestam por temer a matemática e pelo sentimento em relação ao seu aprendizado. O jogo matemático constitui uma ferramenta muito importante e reveladora nas aptidões e inclinações tanto boas quanto más, revelando vocação, o caráter, a autonomia e promovendo o desenvolvimento de relações e respeito e confiança entre a criança. Olá, meu nome é Claudenilson e o pensamento algébrico é uma habilidade matemática fundamental que nos permite representar, analisar e resolver problemas usando variáveis, equações e expressões. É uma ferramenta poderosa que se estende para além da sala de aula e encontra aplicações em várias áreas da vida. A capacidade de desvendar quebra-cabeças numéricos, modelar situações do mundo real e resolver problemas complexos. Essa é a essência do pensamento algébrico. Ao dominar essa habilidade, estamos capacitados para tomar decisões, enfrentando desafios
com confiança e explorando o vasto mundo da matemática, com entusiasmo. Portanto, o pensamento algébrico é muito mais do que apenas um conceito matemático. É uma habilidade essencial que enriquece nossa compreensão do mundo, aprimorando nossa capacidade de resolução dos problemas. O pensamento algébrico apresenta entre seus fundamentos a observação aguçada, a interpretação e as relações de equidade, itens muito úteis na resolução de problemas que os alunos encontram e têm que resolver em suas comunidades. Esses ensinamentos podem levar os estudantes a um nível mais elaborado de pensamento. A BNCC recomenda introduzir o estudo da álgebra nos anos iniciais, primeiro ao quinto ano de escolaridade, quando a aritmética está também em iniciação na sala de aula. Assim, pretende que os alunos tenham contato com o pensamento logo no começo de sua jornada escolar. A aritmética generalizada e a álgebra estão enraizadas entre si, uma gerando a outra. Nesse contexto, os alunos já teriam contato com as ideias de regularidade, generalizações de padrões e propriedades da igualdade. O ganho na qualidade do pensamento das crianças podem ser alcançados de maneira prazerosa através dos jogos. Olá, eu sou a Dalma e vou falar sobre as considerações finais. Sobre as considerações finais, é possível admitir que o letramento matemático, apoiado na ludopedagogia, com afetividade e alicerçado pelos pensamento algébrico, pensamento computacional e raciocínio lógico-dedutivo, pode contribuir para que as crianças cresçam sem o medo enfadonho de pensar e para que seus raciocínios não se percam na lentidão do automatismo, que é uma característica predominante do não pensar, até mesmo quando os alunos não se expressam verbalmente. O professor, ao adotar metodologias ativas junto com a comunicação não violenta e utilizar os ensinamentos adquiridos pelos alunos em suas diversificadas comunidades, pode trocar a passividade pela criticidade impulsionadora de ideias evolutivas. Outro aspecto relevante é a inclusão. O uso de jogos permite que os alunos de diferentes níveis de proficiência matemática participem e progridam de acordo com o seu próprio ritmo. Isso promove a equidade na educação, garantindo que todos os alunos tenham a oportunidade de desenvolver suas habilidades matemáticas. Portanto, a importância do letramento matemático por meio dos jogos não pode ser subestimada. Ele promove um ambiente de aprendizado estimulante, quebra estigmas em relação à matemática, desenvolve habilidades essenciais e prepara os alunos para o sucesso em um mundo cada vez mais orientado pelas tecnologias e pela análise quantitativa. Assim, este trabalho utilizou como base diversos autores consagrados na área da pedagogia para propor estratégias que busquem alcançar o letramento matemático. Esta proposta constitui-se numa revisão de literatura, devido ao curto tempo e à falta de afinidade com o corpo docente disposto a executá-la. Como trabalhos futuros, pretende-se realizar a aplicação da mesma. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Paulo Freire.